Meu paletó está aceso. Esse paletó não foi comprado com dinheiro de cocaína, nem de maconha, nem de roubo. Esse paletó não foi comprado. Ele é da Fili Martins, que é uma loja que eu faço propaganda. Ele me veste para viajar o Brasil e o mundo todo. E eu não pago roupa. Não pago sapato, não pago meia, não pago camiseta, não pago caminhão comprida, também não pago outra coisa também não. Tudo é de graça. Eu vou passar o paletó, o demônio vai cair. Glória a Deus! Olha só. Quando eu soprar, vai levantar todo mundo. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, meus irmãos. Eu gostaria de perguntar a vocês, com toda sinceridade do fundo do meu coração, o que isto que a gente acabamos de ver tem para benefício da minha vida eterna? O que isso pode me transformar, me tornar uma pessoa melhor do que eu era? Qual é o propósito dessas teorias dentro dos templos religiosos? Dentro dos templos religiosos que a gente quer buscar a palavra, ouvir a verdade, ouvir o que está escrito na Bíblia, ouvir o que os apóstolos nos ensinaram, ouvir o que Jesus nos ensinou. Você chega no templo religioso, uma liderança religiosa pega um paletó, passa por cima de muitos, cai, depois grita, levanta, fazendo a propaganda talvez até da loja que fornece roupa para ele. Qual é o benefício disto para a minha salvação? Porque se você chega em um templo religioso e você escuta a palavra de Deus, a palavra que te transforma, a palavra que te edifica, a palavra que te transforma um homem diferente, uma mulher diferente, tudo bem. Mas qual é o objetivo disso dentro dos templos religiosos? O que isso vai me edificar? O que é que está acontecendo, irmãos, conosco? Porque a gente vê esses templos que praticam estas ações, é cheio de gentes, cheio de pessoas querendo assistir o quê? Teatro? Porque a palavra de Deus não tem. Isto não traz a verdade. Isso simplesmente é um teatro que a gente está assistindo. E até quando a gente vai ter que ouvir isso e ter que aceitar? Não que eu seja contra a qualquer liderança religiosa. O que eu sou contra é o que estão fazendo com o Evangelho de Jesus Cristo. Porque o Evangelho de Jesus Cristo não é isso. O Evangelho de Jesus Cristo é a palavra para te edificar e para te transformar, para que você se torne uma mulher, um homem melhor do que você era. Transformados em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos ensina que nos últimos dias haveria tempos difíceis. Nós já estamos vivendo esta época. Nós já estamos chegando o tempo da apostasia, onde aquilo que não faz sentido está fazendo sentido. Aquilo que não é o evangelho verdadeiro está se tornando como se fosse o evangelho verdadeiro. As pessoas fechando a Bíblia e abrindo teoria dentro dos templos religiosos, e os templos religiosos lotando de pessoas, porque as pessoas não querem mais ouvir a verdade. A palavra de Deus nos fala que nos últimos dias haveria tempos difíceis. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, diz: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Sobrevirão tempos terríveis. E hoje nós já estamos vivendo esses tempos. Tempos difíceis, tempos terríveis. Até dentro dos templos religiosos, a gente está vendo coisas que não vêm do Evangelho, não vêm de Jesus Cristo, não vêm dos apóstolos. E quando a gente olha, a tristeza que nos dá é que esses lugares estão cheios de pessoas. Pessoas sendo enganadas, pessoas sendo iludidas. Pessoas que não querem mais ouvir a verdade. Pessoas que querem ouvir teorias das mentes. Das mentes dessas pessoas que enganam as pessoas com facilidade. Irmãos, vamos acordar. Vamos ler a Bíblia. Vamos ler a palavra de Deus.
Porque a palavra de Deus é quem vai nos fortalecer todos os dias. Vamos parar de dar atenção a estas teorias que não vêm do Evangelho, não vêm de Deus. A gente não pode ser convivente com essas coisas que não tem nada a ver para nos edificar e nos dar salvação. Teorias de mente de homens. A própria palavra de Deus nos adverte que nos últimos dias as pessoas não iam querer ouvir a sã doutrina. Tendo coceira nos ouvidos, ia criar para si mestres de idiotices, mestres tolos, mestres que iam falar aquilo que elas queriam ouvir, aquilo que satisfaz o seu próprio coração. É fácil você estar num lugar e você ouvir aquilo que você deseja ouvir. Mas o Evangelho é repreensão. O Evangelho não é querer ser o que eu sou. O Evangelho é o que quer me transformar para me tornar uma pessoa diferente da pessoa que eu sou, o que eu era. Mas infelizmente, hoje as pessoas estão buscando tolices para satisfazer os seus ouvidos, encher o seu coração de coisas vãs, de coisas que não vai nos dar vida eterna. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 em diante, diz: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. E hoje a gente está vendo tantas tolices, tantas coisas que não tem sentido com o Evangelho. E a palavra de Deus nos deixa bem claro que sirva de alerta para cada um de nós, nos acordarmos. As pessoas que ainda estão vivendo nessa cegueira de líderes religiosos, acordem, fujam desses tempos que não pregam a palavra de Deus. A palavra de Deus deixa bem clara. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. É o que nós estamos vendo hoje. Pessoas ajuntando mestres para si, para satisfazer seus próprios desejos, para falar aquilo que eles querem ouvir. Porque se for falar aquilo que eles não querem ouvir, eles vão ter que se transformar em novas criaturas. Novas pessoas, novos homens, novas mulheres, para seguir o Evangelho verdadeiro. Mas quando eu vou para um lugar para eu escutar aquilo que me satisfaz, eu não vou ter mudança em minha vida. Eu vou continuar a mesma pessoa, sem transformação. Então sempre devemos dar ouvido à palavra de Deus, buscando conhecimento nas Escrituras Sagradas, buscando conhecimento no Evangelho, buscando conhecimento naquilo que Jesus Cristo nos ensinou e os seus apóstolos, para que a gente não caia em armadilhas criadas por homens. Dando continuidade, em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 4 e 5 diz: eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte o sofrimento, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Devemos cumprir o ministério que Jesus Cristo nos ordenou, que os apóstolos nos ordenaram. Isto vem o quê? Dentro da obediência da palavra de Deus. Não saindo para fora para pregações de mitos, de coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus nos adverte que é chegar o tempo dessas pessoas terem coceiras no ouvido, as pessoas não iam suportar a sã doutrina, não iam suportar a verdade. E hoje já está acontecendo, irmãos. Por isso que devemos tomar cuidado para que a gente não caia nessas armadilhas. Quando chegar em um templo religioso, busca ver se está pregando a palavra de Deus, ver se está pregando o Evangelho de Jesus Cristo, ver se está pregando aquilo que os apóstolos nos ensinou, aquilo que está escrito na graça, aquilo que está escrito no Novo Testamento, que é o fundamento da verdade para que a gente possa encontrar a vida eterna. Não vamos deixar ser enganados
por pessoas que criaram teorias das suas mentes para encher templos religiosos de pessoas, mas todas vazias do Espírito Santo. Com fábulas, com formas, com teatro, enganando as pessoas. Nós temos que buscar a revelação da palavra de Deus, porque é a palavra que vai nos limpar, nos purificar, nos fortalecer e nos dar o caminho da vida eterna. Até quando é que nós vamos aceitar um falso evangelho, aceitar falsas pregações que não vêm da palavra de Deus? Teorias criadas por homens. Irmãos, vamos ler a Bíblia. A Bíblia, ela é grande, irmão. 66 livros. Se você começar a ler hoje, você vai viver o resto da sua vida, você vai morrer e você não vai conseguir entender nem compreender toda. Lê sim, como um livro qualquer de Gênesis e Apocalipse, você pode ler dentro de um ano, ou dentro de 6 meses, ou até menos. Mas para você compreender versículos por versículo o que está escrito aqui, é difícil. Não adianta você ler por ler, você tem que parar para pensar, parar para pedir direção ao Espírito Santo, para que possa nos instruir, para que a pregação, a leitura, o conhecimento venha do Espírito, não dos homens. Mas hoje as pessoas não estão tendo mais tempo de ler a palavra de Deus. Não estão tendo mais tempo de ler a Bíblia, porque dentro de um local que tem tudo isso que a gente está vendo aí, como é que vai ter tempo de ler a Bíblia? Como é que você chega em um local, em um templo religioso, está lá roda, cai, dança, pula, lâmpada, todo tipo de teatro. Como é que vai ter tempo para ler a Bíblia? Não tem tempo para ler a Bíblia, irmãos. Irmãos, a gente que somos cristãos, a gente que somos verdadeiros servos de Deus, vamos tentar acordar, vamos tentar abrir a mente dessas pessoas, acordar essas pessoas, abrir a mente dessas pessoas, que o que tem que ser pregado dentro de um templo religioso é o Evangelho, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Não é teoria de homens. Até quando a gente vai permitir isso? Por quê? O que é que está acontecendo conosco, que somos servos de Deus, que temos que combater algo que não é da palavra de Deus? Os apóstolos morreram combatendo. Jesus morreu pela religião, combatendo o engano dos fariseus, dos saduceus, daquelas pessoas que se faziam ser cristãs, mas na verdade não eram. Com tantas teorias fora da palavra de Deus. Vamos acordar, meus irmãos. Vamos acordar para que a gente possa pregar o verdadeiro evangelho. Os apóstolos sempre nos avisaram antes de nós chegarmos, para que a gente tomasse cuidado com essas pessoas que viriam e hoje já estão no meio de nós. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 em diante, diz: no passado surgirão falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. A gente vê que os apóstolos nos alertaram. Nem só Pedro, como Paulo, como o próprio Jesus Cristo, como todos, como Tito, todos eles nos alertaram que no fim dos tempos haveria tempos terríveis, né? Como a gente leu em Timóteo. E aqui o apóstolo Pedro também, ele está nos dando, nos ensinando e nos mostrando que nos últimos dias haveria estas heresias. E nós já estamos vivendo. E hoje a gente já está vendo tudo isso acontecendo nos nossos olhos, de frente de nós, diante de nós. Só basta a gente entender e compreender a palavra de Deus. Dando continuidade aqui em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2 e 3, fala: muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles serão defamado o caminho da verdade. Em suas cobiças, tais mestres os explorarão com heresias que inventarão. Há muito tempo a sua condenação para sobre eles, e a sua destruição não tarda. Vemos que, infelizmente, isso já está acontecendo. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens.
E a gente vê tantas pessoas seguindo essas coisas vergonhosas, essas teorias que não vêm da palavra de Deus. Muitos estão seguindo, muitos estão se deixando levar. Muitos seguirão os caminhos envergonhosos desses homens. E por causa deles será difamado o caminho da verdade. E hoje está sendo defamado o caminho da verdade. Quem não é cristão, quem nunca foi na igreja evangélica ou num templo religioso, como melhor chamar, porque a igreja somos nós. Templos religiosos é criado por homens. Quando as pessoas se afastam de muitos templos religiosos ou que não querem nem ir lá, o que? É defamado por causa dessas pessoas. Muitos dizem, eu vou para lá para ser roubado, eu vou para lá para dar meu dinheiro a lideranças, eu vou para lá para ver roda, cai. Eu vou para lá ouvir o quê? Nada. Mas por causa de quê? Se cumprindo a palavra de Deus. Por causa destes homens, será defamado o caminho da verdade. E a gente está vendo. Irmãos, vamos acordar. Vamos acordar e buscar o lugar que tem a verdadeira pregação, o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia vai nos ensinar e nos instruir. Cabe cada um de nós buscar conhecimento através do Espírito Santo na leitura da Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Vamos buscar locais que tem a Bíblia, que lê a Bíblia, que pregue o verdadeiro evangelho. Eu não sou contra os dons espirituais. Eu acredito fielmente nos dons espirituais. Porque se eu não acreditasse, eu estaria contra a palavra de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, fala: meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Então existem os dons espirituais, mas os dons espirituais com ordem e decência. Com ordem, não com bagunça como a gente está vendo. Isso não é dom do Espírito. O Espírito Santo, ele é manso, ele é suave, ele não é desta maneira. Eu acredito fielmente no dom. Acredito no dom de pregar, no dom de revelar, no dom de profecias, no dom de falar em línguas, no dom de interpretar. Acredito fielmente. Só que tem que ser com ordem e decência. Uma palavra de Deus nos instrui. Não como está sendo hoje pregado dentro dos templos religiosos. Como está sendo usado isso, dizendo que é o Espírito Santo. Eu não acredito que isso seja o Espírito Santo. Eu não posso acreditar que isso venha do Espírito Santo, porque eu nunca vi em lugar nenhum na Bíblia aonde quem tem o Espírito Santo rodar, pular, gritar, sem ninguém entender nada. Eu não posso concordar com a bagunça que é. Não que eu seja contra os dons espirituais. Eu não sou. Eu sou a favor. Agora, que seja com ordem e decência. Se você tem o dom de falar em língua, fale em língua. Agora, que tem um intérprete, tenha 2 ou 3 pessoas. Mas do jeito que estão fazendo dentro dos templos religiosos, isso não é Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não age desta forma. Eu acredito nos dons. Pode alguém dizer, você não acredita nos dons espirituais. Eu acredito sim, está na Bíblia. Eu tenho um dom espiritual. Eu tenho um dom. Você talvez tenha um dom que está aqui me ouvindo. Cada um de nós temos um dom que Deus dá. Agora que seja com ordem e decência. E que primeiro pregue o Evangelho. Primeiro dê testemunha que você tem o Espírito Santo em você. Eu nem concordo e nem posso aceitar que o que está acontecendo na maioria dos templos religiosos é o Espírito Santo. É o mover do Espírito Santo. Eu nunca vi Pedro, eu nunca vi Paulo, eu nunca vi relato na Bíblia em lugar nenhum onde esses homens fizeram tais coisas, porque tinham o Espírito Santo. Porque o mover do Espírito Santo está dentro de você. O mover do Espírito Santo está dentro de mim, dentro de você. Quando você deixa sua vida ser transformada, quando você deixa o Espírito Santo lhe usar e você ser uma pessoa diferente do que você era. É quando você era uma pessoa
estúpido, você começa a ser uma pessoa mansa. É quando você é uma pessoa que roubar, você deixar de roubar. É quando você é uma pessoa que xingar, você deixa de xingar. É quando a pessoa que desejava o mal, você deixa de desejar. É quando a pessoa que não amava, você hoje começa a amar. É quando você era uma pessoa ruim e hoje você começa a ser uma pessoa boa. Porque isso é o mover do Espírito Santo dentro de você e dentro de mim. É quando eu aceito o Espírito Santo transformar a minha vida. Aí sim é o mover do Espírito Santo. Eu não preciso estar buscando o Espírito Santo dentro de um templo religioso, sendo que eu que sou o templo do Espírito Santo. Então, quando eu vou buscar o Espírito Santo no templo religioso, é sinal de que eu não tenho o Espírito Santo. E quando eu sair de lá, será que o Espírito Santo vai sair dentro de mim? Porque que eu saiba, não eu sou o templo do Espírito Santo, você é o templo do Espírito Santo. E por que você tem que buscar o mover do Espírito Santo ou o Espírito Santo dentro de uma instituição religiosa ou dentro de um templo religioso? Irmãos, o Espírito Santo está dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de mim. Nós somos o templo do Espírito Santo. E se eu tenho o Espírito Santo, eu quero falar com o Espírito Santo, eu falo com o meu irmão do lado que ele também tem o Espírito Santo. Aí sim eu vou falar com o Espírito Santo. Ou eu falo comigo mesmo. Mas hoje a gente está deixando nos iludir por isso. É por isso que Mateus 15, 14 diz: deixe-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduz outros cegos, ambos cairão no buraco. Deixa bem claro. Deixe-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduz outro cego, ambos cairão num buraco. E quando a gente deixa ser conduzido por pessoas que estão fora da palavra de Deus, fora do que está escrito na Bíblia, a gente está sendo conduzido por cegos e nós vamos cair num buraco junto com eles. Devemos acordar, irmãos. Porque a palavra de Deus, ela está sempre nos instruindo para o caminho da verdade, o caminho da retidão. E o que chama mais a nossa atenção é que, infelizmente, o Evangelho já não está sendo pregado dentro dos templos como deveria ser. Hoje você chega num templo, tem uma reunião ou um culto, como queiram chamar, de 4 horas de relógio. A palavra estourando é 30, 40 minutos. O resto é teatro, encenações. A palavra de Deus está diminuindo dentro dos templos. Hoje é teatro, encenações, meio mundo de apresentações de grupo, enquanto a palavra está sendo diminuída. Mas a palavra de Deus nos adverte sobre isso, que devemos tomar cuidado com essas pessoas e nos afastar delas, as pessoas que estão enfraquecendo a fé dos outros, ensinando mentiras, ensinando enganos, ensinando nada que venha nos edificar, que venha nos transformar, ser novas criaturas em Cristo Jesus, aprender o ensinamento verdadeiro da palavra. Em Romanos capítulo 16, versículo 15, ou versículo 16, versículo 17 e 18 diz: meus irmãos, peço que tome cuidado com as pessoas que provocam divisões, que atrapalham os outros na fé e que vão contra o ensinamento que vocês aprenderam. Afastem-se dessas pessoas, porque os que fazem essas coisas não estão servindo a Cristo, o nosso Senhor, mas a si mesmos. Por meio de conversas macias e com bajulação, eles enganam o coração das pessoas simples. E isso está acontecendo. Hoje a gente vê tantas pessoas bajulando, tantas pessoas com palavras macias, tantas pessoas com ensinamentos que só faz agradar o seu íntimo, só faz agradar o seu ego, mas nada de transformação, nada de palavra para corrigir, nada de palavra para edificar, nada de palavra para transformar as vidas das pessoas. E por isso que a palavra de Deus nos deixa bem claro sobre isso. Meus irmãos, peço que tome cuidado com as pessoas que provocam divisões, que atrapalham os outros na fé e que vão contra o ensinamento que vocês receberam. Ensinamento de quê? Do Evangelho. Afaste-se dessas pessoas, porque os que fazem estas coisas não estão servindo a Cristo, o nosso Senhor, mas a si mesmos. Por meio de conversas macias e com bajulação, eles enganam o coração das pessoas simples. Devemos tomar cuidado, irmãos, e buscar sempre
o lugar que ainda está pregando o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque ainda existem muitos locais, muitos templos que pregam o verdadeiro Evangelho. Devemos buscar esses locais para que a gente possa nos fortalecer em Cristo Jesus. Vamos pregar o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele transforma, ele edifica, ele santifica, ele nos torna pessoas diferentes, ele nos torna ser novas criaturas em Cristo Jesus, ele nos dá o conhecimento da verdade, nos dá a perseverança, tolerância, paciência e nos ensina a seguir no caminho da verdade, que é o caminho do Evangelho, que nos conduz a Deus através de Jesus Cristo. Porque se nós servimos ao mesmo Deus, ao mesmo Cristo, devemos ter o mesmo pensamento, que vem de um só Espírito, que é o Espírito Santo, que é levar a verdadeira palavra de Deus, para que transforme, para que torne pessoas diferentes do que era antes de ouvir a palavra de Deus. Mas somos modificados e transformados quando escutamos a palavra verdadeira. Aquela palavra que vai me corrigir, que vai me edificar, que vai me transformar, me tornando nova criatura em Cristo Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém. Vamos compartilhar a palavra de Deus, para que possamos alcançar o maior número de pessoas. Compartilhe e se inscreva em nosso canal para receber mais conteúdos da palavra de Deus.